Olá, povo lindo, maravilhoso, tudo bem com vocês? Este é o segundo vídeo da série de vídeos sobre a preparação do ator do livro homônimo do Konstantin Stanislavski. Para quem não assistiu ao primeiro vídeo, olhe lá, deixei aqui na sugestão, não perca nada. Nós falamos basicamente sobre essas três coisas: assimilar o modelo, despertar sentimentos análogos e como você despertar esses sentimentos análogos por meio do famoso si, tá? E hoje nós vamos começar falando sobre ação e objetivo. O Stanislavski, ele diz que em cena você não deve agir por agir, correr por correr, gritar por gritar, peidar por peidar, enfim. Tudo que você fizer em cena deve ter um objetivo, um propósito, que esteja relacionado com o seu papel, com a peça, enfim, deve ter um objetivo, tá? Ele elenca três tipos principais de objetivos: o físico, psicológico e o psicológico rudimentar. Antes mesmo de começar a estudar teatro, me aconteceu uma coisa que, quando eu li o livro do Stanislavski e ele dá um exemplo muito parecido, eu me lembrei desse ocorrido e ele se encaixa perfeitamente. Eu estava subindo a escada e um professor estava descendo. Ele chegou para mim e falou: "Olá, Johanne, tudo bem?" Só que eu não estava bem naquele dia. Então, eu ofereci a minha mão para ele e disse: "Não, professor, não está tudo bem." Ele se assustou. Por quê? O objetivo dele não era saber se eu estava bem. Era simplesmente me cumprimentar. O objetivo dele era físico. O ato de querer apertar a minha mão e de perguntar se eu estava bem era simplesmente um modo de cumprimentar, que é comum aqui no Brasil. Mas o meu objetivo era o psicológico rudimentar. Por quê? Com aquele aperto de mão, aquela forma de oferecer a mão caída, o meu olhar, o meu semblante e até mesmo que eu disse que não estava bem, eu estava querendo alguém para desabafar. Eu estava querendo demonstrar que eu não estava bem e que eu precisava de ajuda. Só que ele não esperava aquilo e ele disse que toda vez que alguém me perguntasse se eu estivesse bem, que eu deveria simplesmente cumprimentar e dizer que sim, por educação. No entanto, 2 dias depois, no final da aula desse mesmo professor, ele chegou até mim, colocou a mão sobre o meu ombro e me perguntou se eu estava bem. Eu virei para ele, apertei a mão dele e disse que eu estava ótima. Por quê? Porque eu sou vingativa. Mentira, eu não sou. Mas eu disse que eu estava ótima porque eu realmente estava ótima. Então eu pergunto para vocês, aquele ato dele de colocar a mão sobre o meu ombro era somente para me cumprimentar, um ato físico? Ou ele queria expressar algum sentimento, alguma coisa? Ou foi psicológico? Deu para ver que foi psicológico, que ele pensou naquilo. O ato dele de perguntar se eu estava bem era muito mais do que saber realmente se eu estava bem. Era meio que um pedido de desculpa pela forma rude com que ele me tratara no outro dia, tá? Pelo menos foi a interpretação que eu tive da história. Enfim, além disso, o Stanislavski, ele diz que o objetivo ele deve conter um verbo que indique ação, como correr, brincar, jogar, pular, ou seja, ação. E ele dá a ideia de, antes desse verbo, você usar a expressão eu quero. Eu quero mais o verbo mais a ação. Por exemplo, no monólogo da Joana, que eu fiz há pouco tempo, tem um vídeo aqui no YouTube também, eu coloquei como objetivo que eu quero jogar na cara do Jazão que ele deve o seu sucesso a mim. Talvez esse não seja o real objetivo daquele monólogo. Talvez não seja esse o objetivo que o autor da peça Gota d'Água tenha pensado. Mas foi o objetivo que fez sentido para mim e que, além de fazer sentido para mim, também tinha relação com a peça e com o monólogo em questão. Então é isso. O objetivo ele tem que te levar à ação. Ele tem que fazer sentido para você e também deve ter relação com a peça em si, tá? Então, passada a ação e o objetivo,
Outro ponto muito importante é a descontração dos músculos. Olha, não necessariamente as coisas elas vêm nessa ordem, tá? As coisas esses passos, eles se misturam, é meio que um ciclo. Você tem que descontrair seus músculos sempre, você tem que estar sempre concentrado para estabelecer o seu objetivo, inclusive. Mas eu coloquei isso aqui para ficar mais fácil de compreender. A descontração dos músculos é óbvia. Se você estiver nervoso, se você estiver tenso, a chance de você esquecer o que você ia fazer, de você esquecer o que você ia falar é muito grande. Então você precisa estar relaxado, tranquilo. Tem muitos métodos para você relaxar. Em oficinas de teatro, geralmente a gente faz muitos exercícios que relaxam os músculos antes dos exercícios mais potentes, digamos assim. Mas eu deixei 2 aqui como exemplo. Um tá no livro do Stanislavski, que é você deitar e relaxar. Ele fala para você deitar em uma superfície lisa e sentir todos os músculos do seu corpo encostando no chão. Fechar os seus olhos, respirar e relaxar. Além desse exercício, tem o de deitar dessa mesma forma e ouvir os sons. Ouvir o máximo de sons que você conseguir, o mais distante possível. Eu gosto de fazer isso geralmente deitada numa grama, embaixo de uma árvore na natureza, porque os sons são mais agradáveis. Mas é importante também fazer na cidade, na sua casa, em qualquer lugar diferente, em lugares diferentes, para você ouvir sons diferentes. Isso também ajuda na concentração da atenção, que é o 6º passo. Um dos exercícios que eu acho muito importante para concentrar a atenção e que funcionou para mim é ler com barulho. Também não está no livro do Stanislavski, mas para mim fez muito sentido, né? Nem todo mundo tem um quarto fechadinho, bonitinho para estudar, para ler seus monólogos. Então, o que eu passei a fazer? Até para desenvolver a concentração. Eu passei a ler e a ensaiar com a televisão ligada. Porque aí eu me forçava a concentrar no que eu estava fazendo e não na televisão. Ler também no ônibus, no metrô, na praça de alimentação do shopping, ou até mesmo com a sua família. Tá todo mundo ali reunido, conversando, pega um livro e vai ler, entende? Ali você vai estar se forçando a concentrar. Além desse, o Stanislavski, ele diz para expressar sentimentos. Ele dá o exemplo de você expressar sentimentos para coisas da natureza, né? Imagine que isso aqui é uma flor, tá? Você vai pegar essa flor, ele fala justamente da flor. Vai olhar para essa flor, reparar essa flor e expressar em palavras tudo o que ela representa neste momento. Além disso, da concentração, esse exercício também desenvolve a sua criatividade. Além dos exemplos, né, que ele dá da natureza, você fazer isso com coisas que foram fabricadas por humanos. Por exemplo, isso aqui é um marcador de quadro branco, agora voltou a ser um marcador. Você vai olhar para esse marcador e expressar em palavras também, não o que ele significa para você, mas o que as pessoas que fizeram esse marcador estavam pensando quando o desenvolveram. Qual foi o sentimento dela ou delas ao montar esse marcador de quadro branco? Você vai olhar, vai expressar. Eu sugiro escrever, tá? Comece só falando. Quando você vê que está evoluindo, comece a escrever, porque daí você cria também as suas próprias escritas, os seus próprios roteiros. Quem sabe uma peça de teatro não sai de simples observação de um marcador de quadro branco ou de uma flor, né? Então é isso, gente. É importante você desenvolver a sua atenção, se concentrar e, de quebra, a criatividade, né? Que é super importante no teatro. Então, ler com barulho, expressar sentimentos e a meditação, que não está escrita no livro propriamente dito, mas que é super importante, gente. A meditação, você se volta para si. Através da meditação, você se conhece, você conhece o seu interior, concentra a sua atenção no que deve ser concentrado em você
né? E acaba se conhecendo e conhecendo os outros também, porque você só pode conhecer o outro, só pode conhecer uma peça, um monólogo, entender o que aquele seu personagem está querendo dizer quando você se conhece, conhece as suas limitações, extrapola esses limites, tá? E a meditação, ela é perfeita. Tem muito curso, tem muito vídeo no YouTube de meditação guiada, tem livros, tem um livro que chama Mindfulness, Atenção Plena. Eu esqueci o nome do autor, mas se vocês escreverem no Google Atenção Plena, Mindfulness, vocês vão encontrar. Ele vem com um CD de meditação guiada e é excelente, tá? Para começar, ele explica exatamente o que é meditação, dá pormenores. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada para quem assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, ative o sininho para ficar por dentro de tudo, tá bom? Um beijão para vocês e fique atento que o próximo vídeo eu vou falar sobre o poder do subconsciente. Vai ser top!